Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula referente à disciplina Cálculo Numérico, e aqui eu vou estar abordando o método de Newton, que é mais um método na busca por uma aproximação de um zero de uma equação. Então imagine que a gente vai ter uma certa função aqui, y igual a f de x, vamos olhar ela assim como função também, e a gente queira achar qual o valor de p tal que f de p igual a zero. Então eu estou ainda nesse mesmo problema. O método de Newton, ele vai ser um método que em termos de convergência ele vai ter uma vantagem em relação aos outros métodos. Ele vai ser mais rápido, embora ele vá ter algumas desvantagens, vai ter algumas exigências que os outros métodos às vezes não têm. Mas assim, em termos de convergência, se você puder aplicá-lo e as contas forem ficar tão simples quanto as dos outros métodos, dê preferência a ele. Você vai perceber na próxima videoaula, eu vou estar falando da convergência, e você vai ver que ele tem vantagens de se utilizar. Ele é um método muito potente, na verdade. Então, só que para trabalhar esse método, eu tenho que ter algumas hipóteses sobre f. Então eu vou começar aqui supondo f diferenciável em AB. Lembrando, eu estou sempre no intervalo AB, no qual eu sei que a minha função tem um zero. F de A vezes F de B dá negativo. Tá certo? Então, tem essa exigência, que a gente traz lá, tipo nos outros métodos, né? Então, diferença em AB e F duas linhas contínua em AB. Então, já é uma exigência que pode, talvez, às vezes, tornar a utilização desse método inviável. Mas, assim, uma vez que ele tenha essas condições, F ser diferenciável e F duas linhas seja contínua em AB, o método ele vai apresentar muitas vantagens. Então, eu vou pegar aqui, ó, seja x barra pertencente a AB uma aproximação de P. P é meu zero, né? Como dito ali, né? Você pode voltar lá no ponto fixo. Tal que, vou ter um ponto aqui, né? Mas tal que essa aproximação, f' neste ponto, seja diferente de zero, a gente vai precisar disso, e que essa diferença P menos x barra seja pequena. Ou seja, pequeno, né? Tal que esse módulo seja pequeno, essa diferença seja pequena. Eu botei entre aspas aqui, porque essa noção de pequeno ela é muito relativa, né? Se você comparar se uma coisa é pequena ou não, você tem que comparar com outra coisa, definir direitinho, mas assim, eu estou colocando entre aspas, a gente vai entender isso depois, quando a gente vai falando um pouquinho mais agora da dedução do método também, lá na convergência, isso vai fazer todo sentido, o quão pequeno deve ser, lá eu vou dizer. Então, eu vou consideremos, né, o polinômio de Taylor de primeiro grau de f sobre em torno, né? É melhor, né? A linguagem é essa, em torno de x barra. Então eu quero agora expandir o polônimo de Taylor de primeiro grau em torno de x barra. Então o polônimo de Taylor de primeiro grau vai ser o seguinte: se eu quiser um f de um x qualquer, ele vai ser a f do x barra mais x menos x barra f' de x barra mais, como eu só quero até a ordem 2, vai ser x menos x barra sobre 2 fatorial f duas linhas de... Aí aqui eu vou chamar de um certo QC de x em que QC de x está entre x e x barra. É possível isso? Sim. Se você voltar lá no polônimo de Taylor, é sempre possível você parar o polônimo de Taylor e ter igualdade. Porque assim, o polônimo de Taylor vai ser uma sequência infinita. Tá certo? Vai ser uma série, né, digamos assim, essa soma aqui vai ser infinita. Só que você precisa parar uma hora, porque você precisa exibir algum resultado satisfatório. Então, nesse sentido, é sempre possível achar esse cara aqui que ele mata a parte infinita. Ele torna a parte infinita toda contida dentro desse cara aqui. É porque, teoricamente, a parte... Opa, aqui tem um quadradinho, gente, desculpa. Teoricamente, a parte infinita, ela é pequena. Então, assim, é sempre possível você arrumar um cara, e essa f aqui ela não é tão pequena assim, de modo que você multiplique, equacione isso, e todo esse restante, que seria infinito lá na série de Taylor, se você olhar lá, você vai ver que ele pode ser
igualado esse resto a esse único termo aqui, certo? Tornando meio que uma expressão finita, né? Digamos assim. Então, aqui está a minha expansão em torno de x e x bar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou avaliar este polinômio aqui em P, certo? Então, avaliando o polinômio em P, temos, então vamos jogar aqui, ó, f de P igual a f de x barra mais x menos x barra. Em P, né, vamos botar assim, melhorar aqui, em P tal que f de P igual a zero. Em nenhum momento eu tinha dito isso, né? Temos o seguinte, então só para ficar tudo amarradinho, eu sei que eu falando tá certo, mas às vezes se eu anotar no caderno não fica, né? Se eu não anotar, se você estiver estudando depois, você não vai conseguir. Se você estiver anotando aí, não vai fazer muito sentido. Então eu vou supor P, tal que f de P é zero. Então, se eu jogar P no lugar de x, vai entrar aqui, né, nesses dois locais aqui. Né? O P entre x, com esse de P, entre x e x barra, né? Tá, é a mesma coisa. Não, que se de P é isso, com que se de P entre P e x barra. Tá certo? Da mesma forma como eu fiz aqui. Esse x é x barra lá entre P e x barra, né? Afinal, x saiu dali. Então eu tenho isso aí. O que acontece? Esse primeiro cara aqui era zero, ó. E como eu supus que x, P e x barra são pequenos, quer dizer, vamos supor que é ser pequeno. Sei lá, está entre 0 e 1, por exemplo. Um número entre 0 e 1, ele tem uma propriedade, em algum momento eu posso escolher, porque a P é uma aproximação, então eu posso escolher tão boa quanto eu queira. Então eu escolho uma aproximação suficientemente perto de modo que essa distância fique pequena. Sei lá, um número entre 0 e 1, pequeno. Quando eu elevo esse número ao quadrado, esse termo aqui, ó, ele vai ficar menor ainda. Né? Por exemplo, se eu elevo 0,1 ao quadrado, isso dá 0,01. Então fica menor ainda. Então esse termo aqui, ó, ele vai ser ignorado. Ele pode ser ignorado. Ignorando ele, assim, né, como? Né? Como x P, né, menos x barra é pequeno, temos que o termo P menos x barra ao quadrado sobre 2 fatorial f das linhas de que se de P pode ser ignorado em 2. Né? Deixa eu ver se não chamei ninguém de 1, então em 1. Então, essa expansão eu ignorei esse termo. Ignorando esse termo, agora eu não tenho mais digamos assim, uma igualdade. Eu tenho uma aproximação. Então, isso aqui é 0. Isso aqui, né, que era 0, vou botar aqui um aproximado. F de x barra mais P menos x barra, F' de x barra. Então, agora eu vou isolar P aqui, ó. Isolando P, vírgula, temos. Fazendo essa conta aqui, eu não sei se você vai ver, vai ficar o seguinte, ó. P menos x barra, F' de x barra, igual a menos F de x barra. Certo? Eu passo esse cara para o lado de cá, aproximado, né? Então é sempre aproximado aqui. Aí agora é o seguinte, ó. Vai ficar P, F' de x barra, menos x barra, F' de x barra, aproximadamente. Fazer aqui na frente, né? Para a gente ganhar espaço. Esse vezes esse, né? Pronto. Aí, vamos seguir. A gente pode passar esse termo para cá. Então vai ficar o seguinte, ó.
implica que Pf' de x barra vai ser aproximadamente x barra f' de x barra menos f de x barra. Dividindo tudo por f', P vai ser aproximadamente, dividindo todo mundo por f' lá de lá, já que f' é diferente de zero, esse cara aqui vai cortar para ficar só x barra, e esse aqui vai ficar f de x barra sobre f' de x barra. Então vai ficar x barra menos f de x barra sobre f' de x barra. Certo? Então, seria mais ou menos isso. Claro que P aqui é uma aproximação. Aí eu posso repassar para a sequência. Repassando para sequência, temos o seguinte. O P agora, como ele é uma aproximação, então eu vou dizer que tem um certo xn mais 1 que está perto dele, que vai ser igual a xn menos f de xn sobre f' de xn. Então essa é a sequência do método de Newton. Claro, com x0, né? x0 dado. Com x0 dado. Então eu tenho que ter um termo dessa sequência, eu tenho que ter um ponto de partida, certo? x0 pertencente a AB, né? Com x0 dado. Então x0 é um ponto desse intervalo. Né? De preferência você pegue dentro, né? Não sei se os extremos vai servir, porque tem a derivada aqui, né? Eu defini a derivada só no aberto, mas pegue um x0 lá dentro, tá? E comece a calcular isso aqui. Tá certo? De modo geral, gente, as questões costumam omitir esse intervalo. É aí também outra vantagem do método de Newton. Claro que isso é um pouco perigoso. É bom você aplicar as coisas sempre onde você sabe que tem intervalo. De modo geral, as questões elas são muito direcionadas. Elas lhe dão uma função e já lhe dão um ponto de partida. Certo? Então você não precisa se preocupar muito com o intervalo. Certo? O que acontece aqui é o seguinte. Vamos aplicar o método a um exemplo. Está aqui a dedução dele, essa é a formulazinha. Tá certo? A dedução repassa mais uma vez, porque assim, ela não é tão simplesinha. Ela não é difícil, mas também assim, tem algumas passagens, repassa para você pegar as pontinhas direito, para você dar uma treinada, tá certo? Então, ó, vamos pegar aqui o seguinte, uma função que a gente conheça a raiz, uma função de segundo grau, para a gente tentar aproximar uma dessas raízes dessa função, tá certo? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu gosto sempre, quando eu trabalho o primeiro exemplo de um método numérico, pegar uma função cuja raiz seja conhecida para a gente comparar. Não, ele está aproximando mesmo, não está se distanciando. Se está se distanciando, por que está se distanciando? Será que alguma hipótese não foi satisfeita? Então, assim, sempre tente pegar um exemplo bem fácil como sendo seu primeiro exemplo. Nunca parte com uma questão muito complicada, porque senão você vai se atrapalhar. Então, ó, exemplo. Aplique o método de Newton à equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Quer dizer, eu falei função, né, mas é essa equação aqui, né? A gente já sabe que ela vai ter raiz 2 e raiz igual a 3. É uma equação de segundo grau, só você calcular. Então, aplica o método de Newton à equação x ao quadrado menos 5x mais 6. E para isso você adote x0 igual a 1 e delta igual a 10 a menos 3. Certo? Digamos que eu tenho uma certa ideia da raiz dessa equação, né? Aí eu peguei 1, que eu acho que 1 está relativamente próximo. Quanto mais próximo você pegar, melhor. Mais rápido vai ser a convergência. Mas nem sempre você tem essa facilidade toda em pegar um valor próximo. Então o que eu tenho que fazer aqui, gente? Ó, a primeira coisa, ele não pediu para assegurar convergência, nada do tipo. Ele só falou, olha, aplique. Já deu x0. Provavelmente esse 1 deve ser uma das pontas do intervalo, sei lá, entre 1 e 2,5 vai ter um 0, então aplique isso aí, acho que é esse 0, que está entre 1 e 5 sobre 2. Né? Então, assim, aqui é como eu falei, às vezes o método de Newton ele não dá o intervalo para você, tá certo? O que acontece? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é montar a equação. E a equação ela depende da derivada. Então, eu tenho aqui, vou chamar esta equação de f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Sua derivada é o que? F' de x igual a 2x menos 5. Aí eu vou calcular esta coisa aqui, esse quociente, ó, f de x, né, numa segunda parte,
sobre f' de x. Eu vou tentar... Não, melhor, né? Vamos logo calcular a sequência, né? Segunda parte aqui, eu vou ter o quê? Que a xn mais 1 vai ser xn menos f de xn sobre f' de xn, que vai ser quem? Xn é xn mesmo, menos. Aí é só repassar x para xn, então vai ficar xn ao quadrado menos 5xn mais 6 sobre f' de xn, 2xn menos 5. Aí assim, se você quiser, a sequência já é essa, mas você pode simplificar ela mais. Por que eu falo que você deve simplificar? Porque você vai botar para ele um computador para fazer essa conta. Por incrível que pareça, eu vou fazer uma afirmação aqui, talvez você esteja fazendo uma videoaula para explicar esse tipo de coisa que ocorre no computador. Eu vou apenas aqui tirar o MMC e deixar a expressão com o menor número de contas, somas, subtrações e divisões possíveis. Se eu conseguir, ou pelo menos diminuir isso aqui. Então aqui, ó, tirando o MMC aqui, eu vou ter que vai ser 2xn menos 5, multiplicando aqui, ó, vai dar 2xn ao quadrado menos 5xn, menos aqui vai mudar o sinal de todo mundo, aqui embaixo ficou meio descentralizado, menos xn ao quadrado mais 5xn menos 6. Esse cara aqui, ó, tesoura com esse, um desses aqui tesoura com esse, então no final das contas fica só isso, ó, xn ao quadrado, 2xn menos xn, fica xn ao quadrado, menos 6, acho que é menos 6 mesmo, sobre 2xn menos 5. Então esse aqui vai ser o meu xn mais 1. Só para eu verificar aqui, gente, se eu não errei essa continha, para a gente não perder tempo. É isso mesmo. Olha só, uma coisa interessante eu falei aqui. Por que você precisa simplificar isso? Porque o computador, como ele usa aproximações, e cada conta gera um pequeno errinho, então os erros que ele gera aqui são diferentes dos erros que ele gera aqui. De modo geral, aqui tem mais operações para ele fazer, vai gerar mais erros. Isso é uma curiosidade que o computador tem. Embora, matematicamente falando, nós, se formos calcular num certo número isso aqui, a gente meio que consegue isso aqui de forma, digamos assim, exata, comparado com isso aqui. Mas o computador não, ele gera erros nas contas, então aqui você percebe que eu tenho duas subtrações e uma divisão. Né? Tem uma potência aqui, um produto aqui e tal, tal. Aqui eu vou ter mais conta, então é bom você simplificar se possível. Esse errinho é pequeno, não vai matar ninguém não, mas é só para você saber que ele existe. Pelo menos não vai matar ninguém que não mete Newton. Né? Em outros assuntos a gente vai ver que o erro pode ser bem preocupante. Não aproximar uma conta dessa. Então, aí, agora, a gente cria a nossa velha tabelinha. Nossa tabelinha consta do quê? De um certo n, que é a interação que a gente está, de um certo xn e de um certo delta n. Aí, agora, a gente tem o nosso n sempre começa de zero, o nosso xn foi dado aqui, delta 0, não tem, porque eu não tenho ninguém para comparar. Aí, agora, eu pego nossa velha calculadora e armazeno esse primeiro número aqui nela, né? O primeiro xn ali, 1, né, armazenei aqui. E aí eu vou fazer aqui com a função estocar. Tem uma videoaula aí, lá se eu não me engano é playlist calculadoras, você vai lá ensina a usar a função estocar e aplicar nessas funções, onde você tem que aplicar uma mesma função várias vezes um número. Certo? Então eu vou estar fazendo aqui, anotando ali as contas no quadro. Então eu vou digitar aqui a função αx ao quadrado menos 6 dividido por 2αx menos 5, aplicado em 1 dá esse número aqui, ó, 1,6666, 9 dígitos depois da vírgula. Tirando o delta, vai ser esse, menos o x que está estocado, deu isso aqui, ó. 0,6667. Aí agora eu pergunto, esse cara ainda é maior que o delta, certo? Então você continua. Segundo, o nosso delta, lembrando, 10 a menos 3. Segundo, eu estoco esse cara, eu procuro onde ele está aqui, estoco ele,
e aplico na função. Aplicando eu vou ter esse número aqui, ó, 1,933, 9 dígitos depois da vírgula. Aí eu subtraio esse cara desse, menos alfa x. Perceba que eu não estou mais nem digitando muitos números, eu só uso mais as setinhas da calculadora, certo? Você vai lá na videoaula que você vai ver. Então esse aqui eu tenho 0,266, que ainda é maior que delta. Só em termos de curiosidade, gente, a raiz que a gente vai aproximar aqui, você vai ver que eu só tenho duas possibilidades. Ou a raiz x igual a 2 ou a raiz x igual a 3. É só você jogar delta e básica aqui, você vai ver que são as duas raízes desse polinômio. É um polinômio que eu uso bastante. Né? Então, aí perceba, ó, ele já está indo bem, ó, ele foi para 1,6, 1,93, então assim, ele está indo relativamente bem para essa raiz. Terceira iteração. Aí eu pego esse cara aqui e armazeno ele na calculadora e calculo o seu valor, dá 1,996078431. Aí subtraindo esse menos alfa x, deu isso aqui, ó, 0,062745098, que deu maior que o delta. Perceba, gente, eu não estou olhando quanto a função vale nesses pontos de outro cuidado. Ela vai se aproximar de zero, sim, mas não quer dizer o contrário. Que se ela se aproximar de zero, aqui tem uma raiz ali. Tome muito cuidado. Né? Então eu nem coloco a f de xn. Perceba, meu delta é sempre esse menos esse, gera esse. Esse menos esse, gera esse. Esse menos esse, gera esse. E assim sucessivamente. Quarta etapa, eu estoco esse cara aqui e aplico nele. Né? Afinal, deu maior que 10 a menos 3 ainda, né? O meu delta. Deu isso aqui. 1,9998. Opa, 4 noves, né? O medidor parece que ele está meio lento, né? Não estava tão rápido assim, pô, já foi 4 iterações, mas ele costuma dar meio que uns saltões, né? Menos alfa x. Deu isso aqui, ó, 0,0039063096006, que ainda é maior que delta, mas assim, pô, já dá para perceber que ele está se aproximando bastante de 2. Né? Aí a gente vem para a quinta etapa e, para nossa surpresa, uma coisa muito interessante acontece. Que é o seguinte. Vou estocar aqui o valor. 2. Olha, quando acontece esse tipo de coisa do método, você vai perceber que se você continuar, claro, eu vou fazer aqui o delta, né, esse menos esse. Né, menos... Deu isso aqui, ó, 0,00001525879, que deu menor que delta. Mas suponha que desse maior. Sabe o que acontece quando você joga a raiz na própria função? Dá o próprio valor. Por exemplo, 2 ao quadrado, 4, menos 6, menos 2. 2 vezes 2, 4, menos 5, menos 1. Então, ele não sai, ou seja, você chegou no ponto fixo desta função. Quer dizer, ela não sai mais. Então, a raiz, ela não foge. Então, suponha que você, num certo chute, chutou a raiz, tanto nesse método quanto nos pontos fixos. x0 igual a 2. Pô, por sorte, você achou a raiz. Certo? Então, tá aqui a aplicação do método. Não é difícil, claro, tem muita continha. Se você não souber usar a função estocar, bicho, você vai fazer conta pra caramba. Principalmente se você tiver aqui, ó, olha o tamanho desta conta, velho. É muito grande. Aí eu troquei esta conta por esta. Ressaltando, o PC, ele tem uns errinhos de aproximação e você vai notar uma diferençazinha entre o cálculo feito aqui e aqui, embora sejam iguais, matematicamente falando, mas computacionalmente falando, tendo em vista que o computador ele aproxima números. Ele não tem uma memória infinita para armazenar, por exemplo, um pi. Ele não armazena, ele pega pi até a décima casa, décima, a vigésima, a trigésima, a milionésima, mas aí ele para ali. E o resto ele joga fora. Então, esse fato dele jogar fora, quanto mais operações você tiver numa conta,
que não foram simplificadas, você vai ter uma quantidade maior de erros. Então, eu simplifiquei aqui para minimizar essa quantidade de erros devido a aproximações. Então é isso aí, né? Espero ter entendido a ideia do método de Newton, né? A gente vai estar voltando com mais exercícios aí, mais curiosidades, mais casos onde o método de Newton parece que vai dar certo, mas não dá. Então eu separei alguns exemplos bem interessantes. Continue nas próximas videoaulas que você vai gostar. Muito obrigado e até a próxima.